Boa noite, irmãos. Eu espero que, pela reunião que acabamos de fazer de manhã, você tenha um entendimento claro a respeito de se é salvo para todo sempre, ou se você pode perder a salvação. Eu procurei mostrar a você a ovelha perdida já pertencia, mas ela se perdeu. Por isso que Jesus sempre nos chama de ovelhas, que a ovelha talvez seja o animal mais estúpido, porque ele sempre segue aquele que está na sua frente, como eu mostrei com você com a vara. Eu nasci em fazenda, então eu sei como é que eles são muito estúpidos. Mas você não é estúpido, não é? Eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu falei com você que toda situação Deus cuida de você. Ele te deu a fé para isso. Para que o que Ele vive, Ele pode viver em você. Fisicamente, espiritualmente e emocionalmente também. Eu aprendi que toda vez que eu tenho um problema físico, eu agradeço a Deus que Ele não me fez assim. Ele me fez limpinho, completo, em todo o corpo. Então, de manhã, nós procuramos ver como é que Jesus ensinou pela parábola da ovelha perdida, que pertencia a Deus, mas foi perdendo, porque não seguia a Deus. Presta atenção. Quando você vive do seu jeito, você sempre vai se perder. Sempre. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Aquele me segue, não anda em trevas. Trevas são dúvidas na cabeça. Mas Ele é a luz para você viver como Ele. Mas hoje, sendo que de manhã nós procuramos mostrar a diferença entre salvo, sempre salvo, e a possibilidade de perder a salvação. Você perde a salvação quando você insiste em viver do seu jeito. Sempre dá errado. Sempre. Você lembra que na primeira noite aqui, eu perguntei por que a criança não tem problema. Porque ele tem um pai. Mas se você é filho de Deus, você tem pai. Então você não tem problema. Quem resolve o problema é o pai. Por isso que eu disse no primeiro dia, Deus vive para você viver. E hoje, sendo que de manhã, na primeira parábola da ovelha perdida, Jesus nos mostrou
que aquele que pertencia a Deus saiu e se perdeu. E como eu procurei mostrar a você, eu perguntei a Deus, você sabe que Bernardo não sabe as coisas, não. Quando Bernardo não sabe, ele faz o quê? Exatamente. Pergunta a Deus. Então eu perguntei a Deus, como é que o Senhor salva uma ovelha perdida? Então ele falou, com o amor que nunca acaba. Valeu? Pai, agradecemos a Ti por Teu amor por nós, por Teus cuidados em todas as coisas e em todas as situações. E ajude-nos hoje para que possamos aprender direito com essa parábola de hoje. A parábola de hoje é Lucas 15. De novo. Só que é continuação. Não é mais a ovelha perdida. Porque hoje eu quero ajudar as pessoas que têm parentes ou filhos que não ligam nem nada para o Evangelho. E o normal, eu observo, é que as pessoas procuram evangelizá-lo, ou seja, socar o Evangelho goela abaixo. Filho, você vai ser perdido. Deus tem uma outra maneira de fazer, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém. Ninguém. Lucas 15, verso 8. Ele está continuando a palavra da ovelha perdida. Que é a mulher que, tendo 10 dracmas, que é uma espécie de moeda, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Quer dizer, mesmo que seu filho ou seus parentes não querem saber nada do Evangelho, Deus vai atrás. Ele vai atrás diligentemente. Por isso você não tem que se preocupar nem com o filho que não liga para nada. Quem liga para ele é Deus. Diligentemente. Vai para 2 Coríntios. Eu não sei nem o capítulo ainda, mas eu vou chegar lá. 2 Coríntios, eu acho que é o capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6.
2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse lá no início, no primeiro capítulo da sua Bíblia, disse, haja luz. Não foi a luz do sol, porque ele não tinha criado o sol ainda, nem da lua. Quando ele disse, haja luz, Deus não sabe trabalhar em trevas. Ele só trabalha como Ele é. Ele é a luz. Ou seja, Ele disse, eu vou fazer tudo, mas eu faço do meu jeito, na minha luz. Então, continuamos a leitura. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Como? Na face, na pessoa de Jesus Cristo. Não há ninguém no mundo, que não sabe que Jesus veio. Mesmo aqueles muçulmanos chineses, eu já estive na China. China é comunista. Não aceita que você tenha uma religião. Os cristãos chineses que eu conheço se escondem para reunir, para agradecer a Deus. Então, observa, 2 Coríntios 4, 6. Você sabe que, como eu acabei de dizer, ninguém no mundo desconhece que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Todo mundo sabe. Como eu disse, eu acabei de falar com você. Na China, eu encontrei pessoas assim. Num país comunista, que era proibido. Mas Deus estava cuidando deles. Eu estive uma vez nas Filipinas. Se você sabe, Filipinas é muito católico. E fizemos uma grande reunião. E eu não sabia, mas a irmã da presidente das Filipinas, a irmã estava sentada na reunião. E depois da reunião, ela falou comigo, a presidente mandou um recado para você ficar aqui. Eu disse, mas Deus não mandou eu ficar aqui. Deus já tinha me mandado para o Brasil. Eu estou aqui só de visita, porque eu já fiz o torneio no mundo. Esse torneio do mundo que eu fiz foi depois que eu deixei as igrejas. Você lembra que eu falei com você que eu tinha 25 igrejas evangélicas. E Deus mandou sair, deixar todos eles
Porque eu perguntei a Deus, Deus, me mostra como fazer que as pessoas dependem de ti, não de mim. Não tem que depender de Bernardo. O Bernardo é tão falho quanto você. Não? Então, Eduardo pode te contar o choro dos obreiros e pastores quando sabiam na reunião na igreja central nossa que ele, Eduardo, tinha comprado uma passagem no ônibus leito para eu vir para Belo Horizonte. Isso é outra conversa. Então, Deus me disse, Bernardo, você não pode ajudar as pessoas a depender de mim, porque você não depende de mim. Mas, se você quer, larga as igrejas e me segue. Por isso que eu fui ao redor do mundo. Nunca paguei hotel, nunca paguei passagem de avião, nem nada. Eu só fui onde que Deus disse. Então, nas Filipinas, a presidente insistiu que ele era evangélica e queria que eu ficasse. Eu disse, não, Deus não me mandou para Filipinas, Ele mandou para o Brasil. Deixa eu te falar um pouquinho. Quando Deus disse para mim, na Inglaterra, Bernardo, eu quero que você vá ao Brasil para mim. Então, eu disse, eu fui para a igreja. Eu disse, olha, Deus me diz que Ele quer que eu vou para o Brasil. Certamente, vocês me pagam a passagem, não é? Negativo. A igreja nunca tem dinheiro. É tudo fofo. Tudo sem nada. Então, eles simplesmente, muito religiosamente, falaram, Bernardo, deixe de ser estúpido. Se Deus mandou você para o Brasil, Ele vai te dar a passagem. Eu disse, puxa, mas como é que eu sou burro? Aí eu fui para casa, muito novo, ajoelhei na minha cama e disse, Deus, eles falaram que se o Senhor me manda para o Brasil, o Senhor me dará a passagem. Pronto, só isso. Agradeci a passagem. Isso foi na fazenda. Para uma correspondência chegar na fazenda, leva às vezes mais de 2 dias. Então, naquele outro dia, eu ouvi o carteiro trazer um monte de cartas. E dentro dessas cartas, foi uma endereçada a mim. Uma carta muito grossa. Oh, ninguém nunca mandou nada para Bernardo, ninguém conhecia Bernardo. Menino, da fazenda. Então, minha mãe estava passando roupa. Eu falei, mãe, sabe de uma coisa? Eu mostrei a ela o pacote. Eu vou para a cidade. Vai fazer o quê, Bernardo? Eu vou comprar passagem para o Brasil. Tá bom. Tomei banho, me arrumei direitinho.
Entrei no ônibus, fui para a cidade. Quando cheguei na cidade, eu fui na coisa de agência de passagens internacionais e falei com o moço, eu quero uma passagem para o Brasil. Ele perguntou, ide e volta, Bernardo? Eu disse, não, só ida. Mas não perguntei quanto é. Eu dei o envelope que veio o dinheiro para ele. Daqui um pouco, ele veio com a passagem, tudo prontinho. Eu não sei quanto dinheiro que tinha ali. Eu não sei quanto foi a passagem. Eu só sei que deu, porque Deus realmente fez o que os irmãos na igreja falaram. Se Deus te manda, Ele que custeia a passagem. Então, eu fui para a igreja de novo, com a passagem. Olha aqui, Deus me deu a passagem. Só que vocês certamente vão arrumar salário mensal para mim, não vão? Eles, com muito amor, disse, Bernardo, nós vamos orar sempre para você. Eu descobri que quando você vai, eles não esquecem de você. Eu cheguei no Brasil sem nada. Nunca tive nada. Porque Deus cuida de mim. Não sei por que eu falei isso com você. Mas eu quero que você saiba que quando em Lucas 15, vamos voltar para lá, Jesus está procurando mostrar a você na parábola da dracma perdida. Dracma perdida, filho, é uma moeda. Lembre-se de que Deus está procurando nos mostrar que você não precisa ligar para seus parentes que não ligam para o Evangelho, porque Deus liga muito para eles. A mulher procurou a dracma, a moeda, porque a moeda não tinha vida, não sabia que era perdido. Não sabia. Os seus parentes que não ligam para o Evangelho não sabem que são perdidos. Mas Deus sabe o valor de cada um deles. E em nenhum momento, dia e noite, Ele deixa-os como estão. Ele sempre procura a dracma perdida até encontrá-la. Por isso que eu disse para você, esse, segundo parábola de Lucas 15, mostra como é que Deus cuida dos seus parentes, filhos, que não estão ligando para nada. Se você convidá-los para vir para Caeté com você, eles vão ficar brincando ali, lá fora. Porque eles não têm interesse nenhum. Mas Deus procure a todos. Vai para 2 Pedro, capítulo 3.
Segundo Pedro, capítulo 3. É depois de Hebreus, né, filho? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, no fim. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, no fim do verso 9. Não retarda o Senhor no que Ele prometeu, a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Ele, Deus, é longânimo, tem muita paciência para conosco. Observe agora, não querendo que nenhum se perca, senão que todos chegam ao arrependimento. Provavelmente, os seus filhos, parentes, são tão ocupados com as coisas de ganhar dinheiro e fazer um nome para si. É por isso que eles têm a ideia de que você é muito estúpido, porque você vai para o Evangelho e para eles acham que o Evangelho proíbe tudo. O Evangelho realmente dá a você tudo, tudo, tudo. Pode dançar se quiser. Ô, irmão Bernardo, eu não vou dançar, não. Davi dançou por causa da graça de Deus. Você sabe que eu fui pianista. E quando, às vezes, eu fui convocado para ir para uma determinada igreja em Londres, eu estranhei porque cada pastor tinha uma Bíblia e uns sapatilhas de dança. Então eu comecei a tocar com um certo ritmo. E quando eu tocava com esse ritmo, eles tiravam os sapatos e começaram a dançar. Eu achei tão horrível. Mas eu sabia tocar no ritmo que dava para dançar. E eles falavam lá em Londres: gente, nós estamos dançando para Deus, com alegria, como Davi dançava. Bom, até hoje eu não acho isso tão bom assim. É problema deles. E eu observei que minha mãe, que era muito religiosa, ficava ali olhando. E depois ela botava um pé para frente e outro para trás, só para dizer que estava dançando com alegria para Deus. Minha mãe, coitada, já morreu há muitos anos. Mas era uma pessoa simples, muito simples, que não questionava nada.
ouvia Deus, sim. E meu pai tinha uma fé extraordinária. Ele morreu com 102 anos sem nenhuma enfermidade. Nenhuma. Simplesmente não quis viver mais. Acho que quando chego aos 102 também não vou querer mais. Por quê? Vai para ver se acha um livro antigo, Eclesiastes. É perto de Provérbios. Vai lá, no Velho Testamento. Eu vou dar a vocês tanto tempo, porque isso não está na minha programação, mas... Eclesiastes. Se você achar Isaías, vai mais para trás um pouquinho. Você acha Eclesiastes. Capítulo 12, é o último capítulo de Eclesiastes. É um negócio para você verificar que tem uma Bíblia que tem tudo. Tem tudo para ajudar você. Eu vou ler só o primeiro verso de Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Foi o caso do meu pai. Homem de uma fé que aceitava o impossível. Bom, então, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Verso 7. Antes que o pó do seu corpo volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Você sabe, eu estava procurando ajudar as pessoas. O Espírito de cada pessoa, Deus vai recolher para Ele. Aqueles que têm o Espírito salvo em Cristo Jesus vão continuar vivendo eternidade para todo o sempre com Deus. Mas aqueles cujo espírito era rebelde, Deus recolhe o espírito e a alma vai para o inferno. O espírito não vai para o inferno, não. A alma vai para o inferno. Então não observe o que ele diz. Tem um momento quando você precisa lembrar do teu Criador. Nos dias antes que venha a velhice. Antes que o pó do seu corpo volte à terra como era. E o seu espírito
se é salvo em Cristo Jesus, se o seu espírito é vivo, porque lembra-se que Deus vive para você viver. O seu espírito volte para Deus e Ele dá a você um corpo espiritual para todo sempre. O que você vai ver no céu? Pessoas pensam que vão ver os seus irmãos ou os seus pais que já passaram. Eu não entendo assim. A única coisa que é importante para mim quando eu chego no céu é Jesus. Jesus, em todo seu resplendor, em toda sua magnificência, porque Ele nunca pecou. E o pecado destrói. Nunca destruiu Jesus. Ele morreu não porque era pecador, mas porque você e eu fomos pecadores. É diferente. Deus, eu disse em 2 Pedro 3:9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos, inclusive seus parentes, que não ligam nada para o Evangelho, Deus vai atrás dele, como a mulher buscou diligentemente a moeda perdida. A moeda não sabia que estava perdida, mas a mulher sabia, porque aquela moeda era preciosíssima para ela. Todas as pessoas são preciosíssimos para Deus. Por isso não fica preocupado com os seus filhos ou parentes que não ligam nada para o Evangelho. Agradece a Deus pela salvação deles. Só isso. Abraão fez uma coisa meio atrapalhada, mas é porque era humano. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, para ir para uma cidade que ele nem sabia onde ia. Deus disse para ele, deixe seus parentes atrás. Mas ele fez uma coisa errada, porque tinha ali um jovem que era sobrinho de Abraão, porque o irmão de Abraão tinha morrido, deixado esse menino. Chamava-se Ló. Então, ele levou Ló com ele. Você pode obrigar as pessoas, parentes seus, para vir para Caeté, se quiser. Não leva nada. Porque eles têm uma ideia voltada para outras coisas. Tá bom. Então, Ló sempre dava problemas para Abraão. Até Deus abençoou Ló, o sobrinho de Abraão. Deus abençoa os seus filhos rebeldes. Mas não para eles ficarem rebeldes. É que Deus precisa de você.
Fazer o quê? Fazer exatamente o que Abraão fez para Ló. Surgiu que Abraão foi muito abençoado e possivelmente seus filhos vão se casar, estabelecer uma própria família em bases erradas. O que você faz? Vai dizer, vem para Caeté, eu pago para você. Não, isso não leva a nada. Abraão viu que Ló foi para a cidade pecaminosa, Sodoma, onde os homens eram todos homossexuais. Todos. Sodomia, é isso. Então, Ló, sobrinho de Abraão, ficou lá. Mas Abraão ficou preocupado. E então, Deus fez uma visita a Abraão com 2 anjos. E os 2 anjos foram para Sodoma. 2 anjos indo para um lugar pecaminoso daquelas. Mas com um objetivo muito claro. Salvar Ló de Sodoma. Então, os 2 anjos foram para Sodoma e Abraão ficou sozinho com Deus. Preocupado. O que vai acontecer com meu sobrinho Ló? Então, você lembra que Abraão começou a conversa com Deus. E disse, Deus, se o Senhor achar uns 20 pessoas salvas em Sodoma, o Senhor vai destruir Sodoma? Ele foi descendo até 5. Então, Deus disse, eu não destruirei Sodoma se tiver em Sodoma 5 justos. Porque Deus sabia que não havia. Então, surgiu que os 2 anjos chegaram na casa de Ló e os homens queriam conhecê-los erradamente. E Ló puxou eles por dentro de casa e disse, você não vai tocar nesses homens. Porque anjo não tem gênero, não tem mulher, nem tem homem. E os 2 anjos começaram a insistir com Ló. Sai daqui, Ló, com suas filhas e sua mulher. Insistiram. Mas Ló estava tão contente lá que ele demorou até que, depois de muita insistência, os 2 anjos pegaram as mãos de Ló e sua esposa, e outro pegou as 2 filhas e correram com ele. Eu sempre chamo isso de graça forçada. Porque eles não sabiam. É a misericórdia de Deus, a graça de Deus.
Deus quer salvar os seus filhos com a mesma fé que você tem. Se você fica preocupado com eles, vive a fé em Deus e agradece a Deus todo santo dia pela libertação deles. Eles vão ser muito abençoados, porque Deus não quer que ninguém se perca, mesmo que os seus filhos e parentes são como a dracma, a moeda, que não sabia nem que estava perdido. Deus deu muito valor a eles, como Ele dá valor a você. Então você lembra que Abraão simplesmente agradeceu a Deus naquele momento da intercessão. É Deus, Abraão agradecendo a Deus, porque Deus ia cuidar de Ló. Como que cuidou? Como eu disse, pegou as mãos das filhas, outro anjo pegou a mão de Ló e da sua mulher, correu com eles e disse uma coisa: não olham para trás. Se você já é abençoado por Deus, não olhe para trás, para as coisas que você está deixando. Felizmente, Ló não olhou para trás, mas a mulher de Ló olhou para trás. Eu estou perdendo tudo, toda minha família, toda minha casa, eu tive muitas coisas. Ela não andou mais nenhum passo, virou pedra naquele lugar. Filho, ninguém pode andar para frente olhando para trás. Quando eu falei com a pessoa que me telefonou, filha, se você quer Deus em sua vida, morre para os seus interesses. Deus é muito maior do que o seu trabalho, o seu lar, as suas coisas. Ele te dá tudo. Quando eu despedi da minha família na Inglaterra, Deus tinha me dado uma espécie de promessa, mas que eu não entendi, que Ele ia me dar uma outra família. E aqui eu tenho a família de Eduardo e Glória, Daniel e Eduarda. E eu agradeço a Deus por eles todo dia. Eu agradeço a Deus por abençoar a minha família brasileira. E ao mesmo tempo eu agradeço a Deus por abençoar a minha família lá atrás. Porque eu não posso fazer nada para eles. Eu não posso ir lá, nada. Mas eu posso falar com a pessoa que está lá e está aqui na mesma hora. Não tem lugar geográfico para Deus. Deus é o mesmo em todo lugar. Quando eu falo em coisas geográficas, um dia, muito tempo atrás, eu cheguei em casa e tinha um moço lá fora de minha casa com umas bagagens.
Ele disse, quem é você? Ele veio de Campinas. Ele disse, eu vim aqui para estar com você, para ajudar você. Eu disse, Deus me não disse nada. Tinha uma ocasião, quando um grupo de irmãos lá de Campinas telefonaram para me fazer uma visita. Eu sou muito inglês, eu disse, não vem não. Você não era capaz de falar isso. Eu disse, não vem não. Porque quando você chegar aqui, você acha que vai ver um homem maravilhoso e dizer, é só o Bernardo. Então eles ficaram quietos um pouco. Depois vieram, sentaram na minha frente. Eu olhei a eles. É só Bernardo. Não vale nada. Nós fizemos uma viagem tão grande para chegar aqui. E quando chegar, é só Bernardo. O que você precisa entender, que Deus não é geográfica. Ele é em todo lugar. Ele é o mesmo. Foi na China, nas Filipinas, no Japão, tudo. Eu já fui tudo. Mas Deus cuidou de mim, como Ele cuida de mim aqui. Eu disse para você que hoje é muito pouca coisa. Porque eu quero que você entenda que mesmo a dracma, a moeda que não sabia que estava perdido, mesmo que os seus filhos, os seus parentes não sabem, não ligam para nada. Eles não sabem que estão perdidos, mas Deus sabe. E Deus vai atrás, cada um deles, um a um, porque cada moeda, cada pessoa, Deus deu a vida dele para eles, como Ele deu para você. Então, de manhã, nós falamos da parábola da ovelha perdida, para mostrar a você como é que pode ser salvo para sempre, ou se pode perder-se. Eu espero que você entendeu. Porque a ovelha pertencia, fazia parte de 99 salvos, mas um se perdeu. Mas Deus, com seu grande amor que nunca acaba, foi atrás até colocar a ovelha aqui nos ombros, seguros, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que aquela velha salva chegou no céu? Chegou. Deus disse, alegre-se comigo, pois eu achei a minha ovelha perdida.
E amanhã cedo, que é a última reunião para nós vamos ver mais uma parábola de Lucas 15. Mas esse é o melhor de todos. A parábola do filho pródigo. A parábola que fala especialmente de Bernardo. Eu quero que você saiba que você também é tão precioso quanto todos nós. Pai, agradecemos a Ti o Teu amor, a Tua graça, como Tu estás querendo tomar conta de cada um de nós e nos abençoar com toda a herança que Tu conquistaste para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.